agora tem o quadro. Agora, se ligue, minuto para emagrecer bem, com Gislene Oliveira. Como acontece toda quarta-feira aqui na Global FM 106,9, a presença da Gislene Oliveira, sempre com um tema para você, 10h19. Gislene, bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia, ouvintes da Rádio Global. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar sobre diabetes tipo 2, que é uma doença crônica, mas altamente influenciada pelo estilo de vida. Para você que está na sintonia, e diferente do tipo 1, o diabetes tipo 2 está muito relacionado aos hábitos aí do dia a dia, principalmente alimentação inadequada, sedentarismo e excesso de peso. Portadores de doença devem manter o controle com a manutenção primária e é o nosso tema de hoje. Gislene, o que é o diabetes tipo 2 e quais são os hábitos que contribuem para o desenvolvimento dessa doença? Rony, o diabetes tipo 2 é uma doença crônica não transmissível, é uma doença adquirida ao longo da vida, dos pacientes, e ela é uma doença que as pessoas adquirem com maus hábitos, como o sedentarismo, como o excesso de bebida alcoólica, excesso de cigarros ao longo da vida, e alimentos ultraprocessados, que são ali os fast foods, que são alimentos com alta densidade calórica, e alto em carboidrato, principalmente carboidratos refinados. Então, como que ocorre a doença? A alimentação em si, ofertada ali para o organismo, das pessoas, estimula o pâncreas a liberação, a secreção de insulina, a secreção de insulina pelo organismo, e aí para a captação dessa glicose, que advinda dos alimentos. Porém, essa insulina não é sensível o suficiente, passa a não ser sensível o suficiente, porque o tempo todo ali as pessoas às vezes dão estímulos, para que essa insulina seja ali secretada, e aí o corpo passa a não ter mais essa homeostase, esse equilíbrio, Então é um excesso de insulina que o corpo libera para a captação de glicose advinda dos alimentos. Então, Gislene Oliveira, a alimentação pode realmente ajudar a controlar ou até reverter aí o diabetes tipo 2? Pode sim. A alimentação, ela é um fator primário de prevenção. Ela também, para reduzir, retardar e evitar o diabetes tipo 2. Então, se você tem já, ou é pré-diabético, ou é portador da doença, o tratamento primário é a alimentação. Então, com boas escolhas de proteínas de boa qualidade, gorduras também de boa qualidade, ali introduzida ali nas suas refeições, e fibra, recomendado 25 a 30 gramas, a 30% do VET, que é a quantidade de calorias ali diárias para o paciente. Então, proteínas de boa qualidade, fibras de boa qualidade, menos gordura saturada, que o aconselhado é até 10%, 10% ali da recomendação das calorias diárias. Então, é sobre isso, melhorar a qualidade dessas refeições e alguns fatores, alguns alimentos serem reduzidos. 10h22, estamos aqui com o quadro Minuto para Emagrecer Bem com a Gislene Oliveira. Ô Gislene, quais são as estratégias alimentares, quais são as mais indicadas para essas pessoas? Então, as estratégias que os pacientes portadores da doença crônica ou diabetes, elas é interessante utilizar quantidades adequadas, de fonte de carboidrato, proteínas de qualidade, e também não esquecer da quantidade recomendada de legumes, verduras e fibras ali na alimentação diariamente. Lembrando que é aconselhado 3 unidades de frutas ao dia,
400 gramas aí de legumes, verduras, e isso vai evitar aí o pico de glicose. Outro fator interessante, Rony, para o controle é evitar comer toda hora, lambiscar toda hora, abrir geladeira toda hora. Então, respeitar o horário das refeições, isso vai evitar o pico de glicemia, e aí a insulina o pâncreas não vai ter necessidade de ficar liberando insulina o tempo todo. Lembrando que a insulina capta a glicose, né, no sangue, mas ela em alta concentração, sendo secretada o tempo todo, ela é prejudicial. Ela evita e atrapalha a degradação de gorduras. Isso vai atrapalhar o emagrecimento também. A emagrecer bem com Gislene Oliveira. Como acontece todas as quartas-feiras, Gislene Oliveira com o quadro Minuto para Emagrecer Bem. Estamos falando hoje sobre diabetes tipo 2. Ô Gislene, exercícios físicos e emagrecimento, o que muda nesse contexto da doença? Então, muda completamente o contexto da doença. O exercício físico faz parte desse tratamento primário aí do diabetes tipo 2. Por qual motivo? Ele melhora a sensibilidade à insulina, então a qualidade dessa insulina sendo disponibilizada aí pelo corpo para a captação de glicose. Quando tem esse excesso aí de produção, de liberação de insulina, ela tende a ficar não tão sensível para essa captação. Então, o exercício físico melhora essa sensibilidade e aí, consequentemente, a captação aí de glicose na corrente sanguínea. Então, o exercício físico é indispensável para quem tem aí a doença ou quem é pré-diabético. Ô Gislene, a ordem de consumo dos alimentos e esta combinação de variedades de grupos alimentares ajuda a melhorar essa alta da glicose no sangue? Sim, a ordem do consumo dos alimentos, ela é primordial. Eu acredito que é o fator assim, mais importante, porque o corpo, lembrando, gente, que o corpo é uma máquina e ele libera glicose, então não adianta você se privar dos grupos alimentares que você tem necessidade. O que a gente precisa focar em melhorar a qualidade, ajustar a quantidade para essa melhora aí da sensibilidade à insulina aí, no organismo. Então, primeiramente, mastigar bem os alimentos, tá? A primeira parte aí da digestão, ela acontece na boca, então vamos mastigar esses alimentos de forma correta. Os alimentos aí primeiro a serem ingeridos para esse maior controle aí do pico de glicose, deve ser as fibras. Então, sempre começar a comer pelas verduras, pelos legumes, sempre também colocar um azeite, né? Porque é uma gordura boa, vai ajudar também a equilibrar esse pico de glicose. E melhorar a sensibilidade à insulina. Então, seria isso. É mais ou menos isso. Sempre dosar e equilibrar. Então, vamos colocar em exemplo. Nós temos a base da nossa alimentação hoje, que é arroz e feijão, né, o clássico. Um é mais fonte de proteína, outro é fonte de carboidrato. Então, quando você junta esses dois alimentos, vocês evitam o pico de glicose, né? Mas sempre, lembrando, sempre comece com as fibras, depois a proteína e lembre-se sempre de mastigar bem as refeições, comer devagar, também ajuda aí nesse pico de glicose. E lembrando que alimentos combinações aí que vão piorar, é importante a gente focar nisso também. O carboidrato, mais açúcares, que é o pão mais doce, né? Piora, tem uma alta elevação dessa glicose e isso vai piorar o quadro dessa doença crônica. Farinha refinada mais gorduras ruins também é interessante evitar, né? Principalmente quem já está aí na pré-diabético. Evitar bebidas açucaradas isoladas. Finais de semana,
não tem problema você experimentar ali com a família um refrigerante, um suco, né? Mas evitar muitas bebidas açucaradas, principalmente de forma isolada, sem uma refeição antes. É mais ou menos isso aí que eu acredito que melhora esse pico de glicose e ajuda aí nesse tratamento primário. É o principal tratamento aí para essa doença crônica, juntamente com o exercício físico. Exercício físico é fundamental, principalmente para você que tem diabetes tipo 2. Quarta-feira que vem um novo tema com a Gislene Oliveira, agradecendo mais uma vez a sua participação nessa quarta-feira, viu, Gislene? Muito obrigada, Rony. Vai ser um prazer estar aqui de volta.